fala o professor Alfredo. Vamos agora para a aula de Reforma Protestante, né? Idade Moderna, Reforma Protestante. O processo, como é que se dá a Reforma Protestante? Desde a Idade Média, a Igreja vinha sofrendo ataques no seu posicionamento, ora de heresias, né? Pensadores que defendiam ideias diferentes às práticas até então realizadas pela Igreja Católica. Né? Então sempre teve essa crítica contra a Igreja Católica. Nós temos dois nomes da época, que é o John Hus, na Boêmia, né? que é o sul da Alemanha, né? A parte da Tchecoslováquia, e o Wycliffe, na Inglaterra. Eles são do finalzinho da Idade Média e começam a fazer essas críticas. Qual é a causa disso? Humanistas que nós já vimos no Renascimento, né? Você vai lá na aula do Renascimento, lá do professor Alfredo, está lá que o humanismo é o que? A junção do pensamento cristão com o pensamento grego, né? Durante o finalzinho da Idade Média, no século XIV. Então os humanistas passam a encorajar as críticas contra o clero católico. Outro motivo é o desregramento da corte dos papas Alexandre VI e Leão X. Por que desregramento? Porque os caras começaram a fazer um montão de coisa, né? Ou seja, faziam coisas erradas, coisas que não eram bacanas, não vamos citar aqui, certo? Mas a Igreja Católica fazia uma série de coisas erradas naquela época. Então isso acabava o quê? Isso acabava gerando críticas, né, ao posicionamento desses papas aí, não só dos papas, como da corte que os cercavam. Festinhas era uma delas. Aí pense o que quiser das festinhas, né? Pense pro lado ruim. Desrespeito ao celibato, né? Exatamente essas festinhas, né? O cara não cumpriu o celibato. O que é o celibato? É o fato do padre não poder casar, não fazer sexo, essas coisas assim. Baixo nível cultural do clero regular, ou seja, o clero normal acabava sendo que ele tinha um baixo nível cultural, as pessoas iam para a igreja porque era uma saída para a melhoria de vida, não porque eles tinham intelectualidade, alguma coisa assim. A venda de indulgências. O que são indulgências? Indulgências é a venda do perdão divino para pecados capitais. A prática outro motivo é a prática da simonia. O que é a simonia? Simonia é a venda de bens e cargos religiosos. E o nicolaísmo. O nicolaísmo exatamente entra no desrespeito ao celibato, né? Ou seja, o nicolaísmo era o fato de membros da igreja fazerem sexo, ficarem preocupados em ter uma esposa, ter uma mulher, uma namorada ou com qualquer uma. Muitos outros motivos foram relacionados, mas sempre rodam em torno da igreja e de suas práticas. Tá? Tem motivo também econômico, nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Martinho Lutero critica a venda das indulgências. Né? A crítica dele, quando ele faz, é nas chamadas 95 teses, que ele fixa na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, em 1517. Wittenberg era o lugar que ele dava aula, era uma universidade, ele dava aula de teologia. Então Martinho Lutero ele era da igreja e dava aula de teologia. Ele não era um Zé Mané qualquer, certo? Então ele fixa 95 teses criticando as práticas da igreja. Né? A igreja não gostou disso, então pediu a retratação do Martinho Lutero. O que é retratação? É você tirar uma foto? Não, não é tirar um retrato. Retratação é pedir desculpas. Né? Então ele não pediu desculpa, porque ele achava que estava o quê? Que ele estava certo do que ele estava fazendo. Então por causa disso ele foi excomungado em 1520, né? Pela Igreja Católica. O que acontece? Príncipes alemães acabam apoiando o Martinho Lutero. Né? Então acabaram indo contra a igreja e contra o imperador Carlos V, que era imperador da Alemanha. Só que Carlos V não era só imperador da Alemanha, era imperador da Espanha, era imperador de boa parte da Itália, né? Da Áustria, da Hungria. Então o cara tinha um império gigantesco. Né? E os alemães acharam isso o quê? Isso uma chance deles saírem do império do Carlos V. Ou seja, a reforma passa a ter um motivo também político e, claro, também econômico. Porque toda a renda, em vez de ir para Roma, ficaria o quê? Ficaria na mão dos alemães. Então, esses príncipes alemães dão apoio aberto ao Martinho Lutero. Os príncipes alemães têm a chance de voltar a escolher o imperador entre eles. Por quê? Porque na Idade Média, em alguns períodos na Alemanha, o imperador ele era eleito. Né? Ele não era colocado no poder assim. Né? Ele era eleito para ser o quê? Para ser imperador da Alemanha. Então esses príncipes alemães sentiram a chance de voltar a ter eleição. Né? Inclusive eles são chamados de eleitores. Né? O eleitor da Saxônia, o eleitor da Baviera. Por que eleitor? Porque entre eles se reúnem para eleger o quê? Para eleger o imperador entre eles. Assim como o Papa é eleito pelos cardeais. Lutero foi condenado então na Dieta de Worms, né, que é uma reunião, né, a dieta é tipo uma assembleia, tá?
certo? Na dieta de Worms, e ele esconde-se em Waldburg, né? Onde recebe proteção do eleitor da Saxônia, né? Da Baviera, aliás, né? Ele recebe a proteção do eleitor da Baviera e resolve traduzir a Bíblia para o alemão. Aí a igreja fica louca com ele, né? Que ele traduzia a Bíblia para o alemão e não podia. Por quê? Porque a Bíblia só podia ser lida em latim. Caso contrário, em grego ou aramaico hebraico antigo. Então não podia traduzir a Bíblia na língua do povo, né? E o Martinho Lutero falou que não, que o povo tem que saber ler a Bíblia. Começam a ter algumas revoltas. Entre as revoltas dos protestantes, nós temos a revolta de Thomas Müntzer. Thomas Müntzer fez uma revolta dos camponeses, né? Porque os camponeses mudaram de religião, achavam que tinha que mudar de vida também, né? E não é assim que funciona, né? Não é você mudando de religião que muda a sua vida. Não é por aí. É você seguindo direitinho a nova religião que você muda a vida. Aí o que acontece? O fim momentâneo dos conflitos se veio com o quê? Com a chamada Paz de Augsburgo. Por quê? Porque ela dava liberdade de culto, né? Onde todo mundo teria o quê? A liberdade de professar a sua religião. E a religião, principalmente de quem? Do seu príncipe. Então, o princípio é cujus regius ejus religios. Ou seja, de acordo com o seu rei, será o quê? Será a sua religião. E os protestantes, né, reconheceram o luteranismo como o quê? Como a nova religião. Na Suíça começa a ter as ideias de Lutero, começa a influenciar um homem chamado Zwinglio, né, que morreu por causa do quê? Por causa da defesa de suas ideias, né? Mas na mesma Suíça surge um cara chamado João Calvino. Ele foi perseguido na França e acaba indo para a Suíça, onde tem o quê? Onde organiza uma igreja e um seminário e passa a preparar novos líderes para espalhar a sua crença pela Europa. A doutrina do Calvino é a salvação pela predestinação absoluta dos eleitos e condenados, ou seja, tinha o fim dos santos, a livre interpretação da Bíblia, permite só a Eucaristia e o batismo, eliminou a missa instrumental, vitrais, celebrações que não tivessem de acordo com as Escrituras, ou seja, era um retorno ao pensamento que está na Bíblia, tá? Assim como muita igreja evangélica nós temos por aí, né? Proibiu ainda bailes, jogos, enfeites, uso de nomes fora das Escrituras e o quê? E o livre-arbítrio. Ele defende o livre-arbítrio. Excomungava e condenava à fogueira os chamados ditos hereges. Ou seja, o Calvino acaba fazendo a mesma coisa que a Igreja Católica fazia, né? A salvação, está lá no primeiro ponto, lá em cima, pela predestinação, seria mais ou menos assim. O Calvino leu que existia um X número de pessoas a serem salvas na Bíblia. Então ele fala que ninguém sabe se está salvo na Bíblia, então você tem que ter o quê? Já é predestinado para dizer para você ser salvo ou não. Então a pessoa o quê? Ele exalta o trabalho como uma forma de riqueza, também, e também uma forma de espiritual. Transformando a poupança, o lucro como sinal de quê? De eleição divina. Ou seja, se você está crescendo na sua vida porque Deus está te ajudando. Os anseios dos burgueses santificar o dinheiro e ganho por eles, né? A coisa que a igreja condenava, a burguesia passa o quê? Passa a virar calvinista, ou apoiar a ideia do calvinismo. A junção de interesses, expansão das ideias calvinistas para a Holanda, Inglaterra, que são chamados puritanos, na Escócia são chamados presbiterianos, e na França são os huguenotes. Então essa junção de interesses vai dar o quê? A expansão das ideias calvinistas. Que interesse? Esse interesse da burguesia que eu falei para vocês. Na Inglaterra, nós temos a igreja anglicana, que é a primeira igreja nacional do mundo. Ó, é a primeira igreja que pertence a uma nação. O líder é o Henrique VIII. E o motivo da briga dele foi porque o Henrique VIII era casado com a Catarina de Aragão, que era a antiga cunhada dele, né? O irmão morreu e depois ele pediu permissão para casar com a Catarina de Aragão, né? Só que ela só deu uma filha para ele, né? Ela não ia ter mais filhos, então ele pediu anulação de casamento. O Papa não fez anulação do casamento, mas o parlamento deu anulação para ele no ato de supremacia. Então o que acontece? Além de ser chefe político, ele também é chefe religioso. Então ele vira chefe da nova igreja. Que igreja é essa? É a chamada Igreja Anglicana. Com isso, é claro, ele arranjou encrenca com a Espanha, né? Mesmo assim, ele manteve a Igreja Anglicana, que existe até hoje. A Contra-Reforma. A Contra-Reforma foi a resposta da Igreja Católica ao avanço do protestantismo, né? A Igreja Católica não podia ficar quieta, perdendo vários países e perdendo um montão de fiéis. Pensa bem, a Inglaterra virou protestante, Holanda, Suíça, né? Os países escandinavos, né? A parte da França, né? Parte da Alemanha. Então a Igreja Católica teve que dar sua resposta. E a resposta foi a chamada Contra-Reforma. Através de quê? Do Concílio de Trento. O Papa Paulo III resolveu modificar um pouco a Igreja. O que ela fez? Primeiro, reafirmou os dogmas da Igreja. Segundo, fez a catequese. O que é a catequese? Vamos ensinar o pessoal a ser o quê? Ser bons cristãos, né? Os dogmas são o quê? São as verdades absolutas e inquestionáveis da Igreja, né? A virgindade de Maria, o Pai, o Filho e o Espírito Santo serem uma coisa só, né? A infalibilidade do Papa, são todos dogmas da Igreja, né? Outro ponto importante que a Igreja Católica fez foi o índice de livros proibidos, né? O Index Librorum Prohibitum, né? Livros que iam contra a fé da Igreja Católica. Tá? Que poderiam dar algum desvio no pensamento do católico. Tá? E por último, a criação do chamado
Tribunal do Santo Ofício. O que é isso? É uma reformulação da Inquisição. A Inquisição ela é medieval e eles resolveram reformular, né, na Idade Moderna, na época da Contra-Reforma. Tá? Seria um instrumento de quê? De valorização de pessoas que eram cristãs. Né? E o instrumento de quê? De eliminação de pessoas que tinham algum desvio da fé ou algum desvio, né, social, alguma coisa assim. Beleza? Não podemos esquecer que o Conselho de Trento durou 18 anos, mas do primeiro ao terceiro é o período de 18 anos. Não durou 18 anos direto. Tá? São 3 Conselhos de Trento que nós temos. Beleza? Então é isso aí, moçada. Vamos agora aos exercícios.